Livro de Jeremias, meus amados. Nessa vida, irmãos, o que é que eu e você precisa? Dentre, claro, muitas coisas que necessitamos, mas uma das que mais nós precisamos é pôr no nosso coração, na nossa vida, que precisamos depender do Senhor. Você precisa depender de Deus, irmão. Você vai ver, através desta palavra, que depender de Deus é uma coisa linda. Glória a Deus. É uma coisa maravilhosa. Depender de Deus é ter a vontade dele sendo estabelecida na tua vida. Depender de Deus. Agora tem que depender verdadeiramente. Não tem que depender da boca para fora. Como é que eu digo que dependo de Deus e estou à procura dos outros? Como é que eu digo que dependo de Deus e estou xingando, reclamando, murmurando? Como é que eu digo que dependo de Deus e estou nervoso, estou chateado, estou preocupado, ansioso? Não estou dizendo que não vai ter ansiedade. O que eu estou dizendo, irmãos, é que quando eu dependo de Deus, a ansiedade e a preocupação chega. Mas porque eu dependo dele, a preocupação e a ansiedade vão embora. Como é que você diz que depende de Deus e permanece preocupado e ansioso? Depender de Deus é algo extraordinário. Vamos ler a palavra, irmãos? Dependa do Senhor. Capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 5. 17 do livro de Jeremias. Diz assim a palavra, amados: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Vê o que vai acontecer com aquele que confia no homem. Ele será como um arbusto no ermo. Ermo quer dizer um lugar seco, deserto. Não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor. O que ele está dizendo, irmãos? A palavra: bendito é o homem que depende do Senhor. E aí, como é que ele vai ser? O homem que depende do Senhor. Bendito o homem que depende do Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Filho, antes de falar o que Deus nos colocou aqui, eu quero fazer aqui um comentário sobre essa parte do texto, fazer aqui uma exegese de algumas coisas existentes no texto. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tua esperança é Ele. Minha esperança, só espero nele. A palavra resume confiar, esperança. O título, o tema
da nossa mensagem? Depender do Senhor. E o que é que acontece, irmãos, quando eu dependo do Senhor? A palavra de Deus, meus amados, começa a dizer que quando você depende do Senhor, você é uma árvore plantada junto às águas. Irmãos, plantada junto às águas é uma árvore que sempre vai estar saudável, boa, sempre nutrida, porque toda árvore, toda planta, todo ser vivo depende da água. E aqui o Senhor está dizendo, será como uma árvore plantada junto às águas. O Senhor está dizendo, eu sou as águas da tua vida. Isso Jesus já tinha falado isso há muito tempo, quando ele se refere, eu sou a água, aquele que beber não torna mais a ter sede. E aí a palavra, amados, vai estendendo, vai dizendo, estende suas raízes e vai até as águas. Não pode ser diferente. Mas o que eu quero falar aqui também no texto é, não receia quando vem o calor, quando vem as aflições, quando vem as lutas, quando vem os momentos difíceis. Quando o Senhor, eu dependo dele, eu não ando com receio, com medo, preocupado. Eu estou dizendo, não é ter preocupação, é viver na preocupação, meus amados irmãos. Não receia quando vem o calor. Estou passando por isso, mas eu sei que o meu Redentor, Aleluia. isto é, você não está aflito, está passando, mas não está aflito, porque você não receia, porque depende do Senhor. Aleluia. Suas folhas são sempre verdes. Isso é interessante, amados. Quando é que eu sei que folhas verdes, quando é que eu sei que você está dependendo do Senhor? É quando eu só te vejo pulando de alegria. Você está me entendendo? Folhas sempre verdinhas significa vida sempre alegre. Você já viu uma folha murcha como é? Você tem alguma formosura uma folha murcha? Tem alguma formosura uma folha seca? Nenhuma. Mas a folha verdinha, você já se abanou com folha? Eu já. Depende do tamanho da folha, você pega e fica. Se abana com a folha seca, na primeira passada ela se quebra todinha. Folha murcha nem se fala, que ela já murchou. Aí você não se abana nada. Queridos, quem depende do Senhor vive uma vida de alegria. Aleluia. Vive uma vida de paz, de prazer, de calma. Porque as folhas estão sempre verdinhas, meu amado irmão. Você entende? É o texto que diz, o Senhor diz, depender de mim, você sempre vai andar alegre. Vamos lá? Tem mais aqui, irmãos. No ano da sequidão, não se perturba. Queridos, você tem que entender uma coisa na sua vida. A vida não é feita só de altos, também é feita de baixos. A vida não é só feita de sol, dia ensolarado, bonitão. A vida também é feita de chuvas, céus enegrecidos, torrentes de água, relâmpago e trovões. Há momentos, irmãos, que estamos de fato passando dias difíceis. A palavra diz, quando chega o ano da sequidão, este momento. Mas quando eu dependo de Deus, eu não ando perturbado. Aleluia. Porque o que, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que quando você está nesse ano de sequidão, nestes momentos difíceis, você começa a trazer as palavras de Deus para a tua mente. E uma dessas palavras é aquela quando o Senhor diz, se você passar pelas águas,
eu estou segurando nas tuas mãos e estou passando com você. E se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Aí você começa a trazer isso e dizer: obrigado, Jesus, porque eu não preciso andar perturbado. E por fim, irmãos, o que o texto diz. Tem gente, deixa eu citar logo o texto. No ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Tem gente que só dá frutos quando está passando por um momento de alegria. Momento de salário aumentou, o vento no barco, na vela do barco, o barco está indo de vento em popa, aquela maravilha, está dando frutos. Mas é só apertar o negócio que Jesus já deixou de ser Jesus e começou a virar Genésio. Irmãos, você sabe disso. Aí Jó, irmãos, isso é uma coisa importante. A mulher dele, vendo a tragédia e o caos, chegou perto dele e disse: tu ainda guardas a tua fidelidade a Deus? Em outras palavras, que eu quero aplicar o texto, tu ainda continua dependendo de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre? Aí Jó disse: mulher, recebemos o bem de Deus. E quando recebemos esse bem, a gente não exalta, glorifica e dá pula de alegria? Porque também não vamos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim como falas uma doida, tu estás falando. Oh, irmãos, mesmo na sequidão, continua dando frutos. Porque Jesus está no controle da tua vida, meu irmão. Está faltando. Às vezes eu como um ovinho, irmãos, pensando que é uma picanha, uma maminha. Mas eu estou glorificando o nome de Jesus, irmãos. Mas pastor, o senhor come o ovo? Como, meu irmão? Você acha que eu não preciso contar nada para você, irmão? Mas eu posso comer um ovinho assado em casa, irmão, porque não tem uma carne. Mas isso não vai me deixar de ser um crente em Jesus, irmãos. Porque dá os seus frutos ainda na sequidão, irmãos, quando chega. Jesus, obrigado por esse ovinho na manteiga. Amados, depender do Senhor, queridos, não foi uma instituição tua, não foi uma resolução tua, nem minha, irmãos. Quem instituiu depender dele foi ele próprio, o Senhor, irmãos. Ele foi que quis que eu dependesse dele. Que coisa maravilhosa! E eu vou citar dois momentos que provam que o Senhor quis e quer que eu tão somente no meu cotidiano dependa dele. Quando ele me chamou de quê, irmãos? No capítulo 1, versículo 12 de João, de filho. Filho depende de quem, irmãos? Você já viu algum menino nascer? Deixa o menino nascer e deixa ele solto para ver se ele vai se criar sozinho. Filho depende de quem? Dos pais. Os filhos têm uma necessidade dos pais, irmãos. Não tem. Às vezes minha esposa pega, para onde a Aline quer ir, ela fica pegando na mão de Aline. Me deixa a menina andar. Aí eu pego na mão dela, quando estou sozinho. Aí eu vou me embora e eu só fico com a visão periférica de lá. Ela sai correndo atrás de mim, andando atrás de mim. Você já viu o pato, a galinha, o animal, irmão? Você já viu o animal? O filhote se apartar do pai e da mãe é colado. Você sabia que os pinguins, quando a mãe sai, o pai sai para caçar, deixa o pinguim lá? Sabe como é que ele identifica o pinguim, irmãos? Pelo som. O som da mãe, o som. Os pais reconhecem o som do bebê. Em milhões, irmãos, milhares de pinguins novinhos, ele reconhece o som do pinguim. Queridos, quem instituiu a dependência da tua vida nele foi o próprio Senhor, meu irmão. Quando ele disse que você era filho, e eu dou glória a Deus que ele nunca disse que você ia ser adulto nessa questão de filhos. Em outras palavras, sempre seja
filho. Segundo, irmãos, quando ele te chamou de, capítulo 10 de João, ovelha. Irmãos, ovelha é um dos poucos animais no mundo que não tem defesa, não pode viver sozinha. Se você pegar uma ovelha e colocar numa floresta, vá daqui a uma semana e ver se ela está viva. Ovelha não tem defesa, irmão, não tem chifre, não dá coice, não faz nada, irmãos. Ovelha é um animal indefeso. Porque Jesus te chamou de ovelha? Para dizer que você depende dele. Aleluia. E ele foi mais, irmão, além. Ele disse: vós sois minhas ovelhas e eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele já disse que é o bom pastor, irmão, para dizer que não há pastor igual a ele. O bom pastor dá a vida pelas suas. Aleluia. Então aprenda a depender de Jesus na tua vida, irmãos. Depender do Senhor, queridos, envolve você. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 17 de Jeremias que maldito o homem que confia no outro homem. Quando a gente lê isso, a gente vai logo pensando no meu vizinho, no amigo, no parente. Mais do que isso, irmãos, o texto continua dizendo: maldito o homem que confia no outro homem e que faz do seu braço a sua força. O texto está dizendo, está falando é de você. Porque se é uma coisa que nós temos inerente a nós mesmos, é querer depender da gente em tudo. Quem depende do Senhor, irmãos, vai se desnudar do eu, do si, do eu quero, eu preciso, do Senhor tem que ser assim. Se desnuda disso, porque, irmãos, você e eu, nós não somos nada. Você sabia que nem tu sabes o que é melhor para a tua vida? Você sabia disso? Está escrito, irmão, na palavra. Quantas vezes eu tenho 37 anos de idade, quantas vezes não errei porque achei que aquilo era melhor para mim, e o que foi que aconteceu? Não foi, irmãos. Mas só Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Aleluia. Até por um princípio, irmãos, é que Ele possui a onisciência. Só Ele sabe o dia de amanhã. E Ele diz na sua palavra: só eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja para a sua vida. Você é um Deus maravilhoso, irmãos. Queridos, quando o Senhor diz aqui, maldito o homem que confia no outro homem, Ele está dizendo: pare de confiar em si mesmo, pare de estar olhando para você próprio e comece a olhar para mim. Se derrame de si, porque existe muito eu, não, eu faço, eu posso, eu vou, eu tenho, eu quero. Se desnude do eu e olhe para o eu grande sou, que é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Amados, deixa eu te dizer uma coisa importante. Quando eu não confio nem em mim mesmo, quando eu estou dizendo não confiar em mim mesmo, claro que eu não estou aqui falando da confiança de viver a vida, porque isso aí nós temos que confiar e viver esta vida. É confiar em que, não, eu faço. Quando eu não confio, entendendo que eu sou pequeno, que eu não posso, que sou limitado em mim mesmo, logo eu não confio mais em ninguém, irmãos. Agora, quando você começa a confiar em si, significa que você começa também a confiar nas pessoas, no outro, em tal local. Não porque fulano pode. Se desnude do eu, por causa do Senhor Jesus na tua vida. A palavra diz, meu irmão, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que não se estribe o homem no seu entendimento, antes este homem confie no Senhor. Não adianta você se apoiar no teu conhecimento, no teu entendimento. Amados, e qual é o resultado, irmãos, de outras dependências? A palavra fala, irmãos, no versículo 5, 6, quando eu começo a depender de outras coisas, é tipo,
dependo de Deus, mas também dependo disso aqui, ou daquilo ali, ou daquilo ali. Dividir Deus com outras coisas, depender de outros recursos, estar na confiança daquelas coisas, de outros recursos. A palavra, irmãos, vai dizer o quanto você vai se frustrar. Aí, meu irmão querido, maldito o homem que confia no outro homem, que torna o seu braço forte, porque ele será como uma erva, um arbusto no ermo. Ele se decepcionará, irmãos. Tudo nesta vida, por mais bonito que seja, que diga assim, rapaz, vale a pena confiar nisso, a Bíblia diz que você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas quando você confia no Senhor, não há decepção, irmão. Eu nunca vi ninguém que dependa de Deus que diga, me decepcionei. Porque Deus, irmãos, não deixa com que aqueles que dependam dele fiquem desamparados, fiquem decepcionados, frustrados. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor honra quando tu confias nele, quando tu dependes dele. Daí, meu irmão, depender, ela está implicando, irmãos, em algumas coisas que eu vou te dizer aqui, importantes. Depender, irmãos, implica em esperar na providência de Deus. Você entende isso? Se você depende de Deus, logo você tem que esperar na providência dele. Quando eu dependo de Deus, irmãos, eu sei que necessariamente Ele é o meu provedor. E quanto às providências, irmãos, existem providências urgentes e existem providências que podem esperar. Louvado seja o nome de Jesus. Filho depende do pai, ovelha depende do pastor. Logo, a providência de Deus, quando eu dependo dele, eu também dependo daquilo que ele vai fazer na minha vida. Tem coisas que tem que esperar, irmão Rosinaldo, porque Deus está lapidando o caráter, a vida. Não adianta ser precipitado, não adianta ser querendo de todo jeito. Se não chegou ainda, é porque o Senhor está trabalhando, meu irmão. Tem que esperar. Depender significa esperar na providência dele, irmãos. Porque tem coisas que podem, as que não podem esperar, irmãos, as urgentes, Deus sabe, meu irmão. Tu tens uma dívida para pagar, o aluguel da tua casa, a tua feira, tu vai fazer o que? Comer com 30 dias, é? Isso não é uma necessidade urgente, irmãos. Aí o que o Senhor vai fazer? Abençoar o trabalho das tuas mãos. Se está desempregado, eu já disse aqui, irmãos, que eu estava passando por uma situação e ainda para completar, ele tinha 2 cachorros. Era 2 bocas, eu e Kézia, minha filha não tinha nascido, e ele tinha 2 cachorros. Mas eu louvo o Senhor, irmãos, que nesse momento de sequidão, nem a ração dos cachorros faltou. Tem coisas, irmãos, que é urgente, irmãos. O teu vestir, o teu comer, a tua moradia. Aí o Senhor da providência traz com urgência para a tua vida, irmãos. Tem outras que podem esperar. Mas você entende uma coisa: quando eu dependo de Deus, eu espero só na providência dele, irmãos. Eu estou aguardando, ele vai fazer. Aí chega alguém e diz: mas rapaz, já está esperando tanto. Meu filho, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ao invés de você estar fraquinho, acabado, você está pulando de alegria. Você está esperando no Senhor, irmão. Aí outro chega e diz: mas rapaz, tu fica esperando. E eu vou esperar mais, porque tudo vem dele. Sabe o que Jesus falou, irmãos? A tua edificação e a minha edificação, sem mim nada podeis fazer. Vai eu fazer alguma coisa sem Jesus, irmãos? Acabei, dancei, não adianta, irmãos. Mas com Jesus, irmãos,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Então entenda isso. Para depender, irmãos, é necessário esperar nas providências. Outra coisa, queridos, porque a gente tem que estar trabalhando, meu irmão, nosso psicológico. Você sabia que o maior problema da humanidade são as emoções? Você sabia que o maior problema da humanidade é o psique, a mente? Muitos estão aí, meu irmão, nos manicômios. Pessoas saudáveis e sadia. Pessoas que só dormem a efeito de remédios, de drogas, meu irmão. Por causa da mente. Foi abalando e deixando. Mas os que confiam no Senhor, irmãos, eita, que Deus maravilhoso. Os que confiam no Senhor, irmãos, tem isto aqui, ó. Quem confia no Senhor tem esperança. Aleluia. Você sabe por que a pessoa... esse quadro que eu acabei de dizer, irmãos, porque quando acaba a esperança, você dançou, irmãos. A esperança te motiva. A esperança te coloca para cima. A esperança faz você viver bem. Mas quando a esperança acaba, você não dorme, você fica frustrado, você fica magoado, você fica cabisbaixo. Daí a mente começa a trabalhar, começa a te jogar. E aí tem um camarada, meu irmão, que esse daí é nó cego. Por isso que a Bíblia diz: não ignoreis os seus ardis. Quem é esse cidadão que eu estou falando? O diabo, irmãos. Veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vê um servo de Deus vivendo daquela forma, acabado, jogado a efeito de remédios, para dormir, etc. Aí é que ele investe, porque ele quer botar na lama. Mas eu te digo, dependa de Jesus na tua vida. Glória a Deus. E aí você vai ter esperança. Por que, irmãos, a esperança? Queridos, quando eu tenho esperança na minha mente, a esperança no Senhor, logo eu tenho um refrigério de Deus na minha vida, Aleluia. logo eu tenho a certeza de que Ele é poderoso. Eita, que coisa maravilhosa. Logo eu tenho a certeza, irmãos, de que Ele me ama, de que Ele morreu por mim, de que Ele é aquele que me sustenta pelas mãos. Veja, esperança, irmãos. Quero trazer à memória, diz a palavra de Deus, tudo aquilo que me dá esperança. Esperança conforta, irmãos. Esperança faz você botar a cabeça no travesseiro e dormir que nem uma criancinha, irmãos, recém-nascida. Esperança, irmãos, faz você acordar de manhã, está desempregado, só tem um pão, comendo um pão feliz, dizendo: Deus vai abrir as portas para mim. Esperança, irmãos, faz com que o teu emocional fique saudável, bom, maravilhoso. Sair de casa de manhã para trabalhar ou não trabalhar, o se esforçar ou não se esforçar, é tua mente, meu irmão, é a tua cabecinha, irmãos. Aí Deus é tão maravilhoso que Ele é psicólogo dos psicólogos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar, irmãos, com essa frase que eu vou dizer aqui. Eu já passei 3 meses em depressão. As coisas estavam tão grandes, uma série de dificuldades na minha mente, a depressão chegou. Que negócio é esse tal de depressão? Por isso que já está dizendo, depressão é uma carga altíssima sobre você, te comprimindo e apertando. Passei 3 meses, chegou, irmãos. Eu deitava no sofá, tinha um medo da morte, de meu Deus, vou morrer. Coração acelerado, sistema nervoso, corria para o hospital, os médicos diziam: tem nada, eu estou com problema de coração, taquicardia, e aquela coisa. Daí meu sogro me receitou tomar frontal, tarja preta 0,5 miligrama, e eu tomo frontal. Menino, o bicho quando entrava era um anestésico, meu irmão. Quando eu acordava de manhã, eu acordava todo quebrado, porque ele age nos músculos, era todo quebrado. E eu disse a Deus:
Eu digo, Senhor, eu não quero viver assim, porque tem pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos na depressão. E quando você vai no médico, o médico sabe o que é que faz? O médico, você diz, doutor, não está dando não, está ruim, está apertando. Você estava tomando 0,5, sabe o que é que ele faz? Bota 0,75, 1,5, ele vai aumentando a dosagem. Jesus é maravilhoso, que ele não aumenta a dosagem não, ele cura. Aleluia. Não existe nenhum remédio tarja preta que cure, não existe isso, irmãos. Na verdade ali, o remédio tarja preta é apenas para controlar aquele momento que você está passando, mas não é para curar. A cura tem que vir por si. Isso aí tem as pessoas que passam anos e anos nisso. E se não for tratado, e o maior tratamento vem do céu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se não for tratado, mata, leva ao suicídio. Aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero viver assim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Estava tomando remédio e estava botando o joelho no chão. Remédio e joelho no chão. Remédio e joelho no chão. Meu irmão, que coisa linda, irmão. Foi um aprendizado de Deus. Por isso eu te digo, se você está assim, continue tomando remédio, mas bota o joelho no chão, meu irmão. Eu dizia para mim mesmo, eu vou tomar o remédio com Jesus. Do jeito que veio, foi do jeito que foi embora, irmãos. Desapareceu da minha vida, irmãos, em 3 meses. Fiquei livre da maldita depressão, irmãos. Porque Deus quer me ver curado, irmão. Aleluia. Deus quer me ver renovado. Deus quer me ver de pé, irmãos. Não caído, não prostrado. Ele fez isso na minha vida. Vamos ficar de pé, meus amados. Esta noite eu quero... Dependa do Senhor. Você quer ser feliz? Você quer vencer suas dificuldades? Receita. Dependa do Senhor. Em primeiro lugar, para se depender do Senhor, tem que entregar a vida a Ele. Porque como é que eu vou depender de alguém se não entrego a vida a Ele? Tem que entregar a vida a Jesus para poder depender dele. Vamos orar. Em seguida eu quero te fazer esse convite maravilhoso para a partir de hoje tu depender do Senhor na tua vida. A começar entregando a vida a Ele. E te digo que fazem 20 anos que eu estou nessa estrada. Sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Oh, meu irmão, nunca! Porque Ele é maravilhoso. E sabe o que é que vai terminar, irmão, nessa historinha? Eu e Ele, que eu estou dizendo Jesus. Sabe como é que vai terminar? E todos aqueles que entregam a vida a Ele, vai morar no céu. Aleluia. O que eu quero mais, irmão Aslan? O senhor quer mais o que, irmão Aslan? Voltar para o esporte? Oh, meu irmão, dependa do Senhor. E para começar, tem que entregar a vida a Ele, irmãos. E Ele vai cuidar da tua vida. Ele diz que não tem cuidado melhor que é o cuidado de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em seguida, eu faço esse convite. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, Deus. Tu a Deus igual a Ti. Aleluia. Porque ainda que muitas sejam as necessidades, e que possamos olhar para todas elas e dizer impossível, mas Tu és o Deus do impossível. Aleluia. Não há Senhor igual a Ti. Por isso, Senhor, muito obrigado por nos ensinar a depender de Ti, a nos ensinar, Senhor, a esperar em Ti tão somente. Aleluia. Porque Tu és incomparável, Jesus. Glória a Jesus. Tudo pode faltar nesta vida, mas Tu não faltas. Aleluia. É por isso que Tu falas na Tua palavra: eu sou o mesmo, Aleluia. ontem, hoje e amanhã continuo sendo o mesmo. Glória. E o que nos resta, Senhor, é a alegria Oh, aleluia. e a certeza de saber que tomamos a decisão certa naquele dia que entregamos
entregamos a vida a Ti. Aleluia. Mas há muitas vidas que ainda não Te conhecem, que estão sem cuidado, são ovelhas desamparadas, são ovelhas sem pastor, são ovelhas que comem capim secos, águas sujas. Mas Tu és o pastor que queres apacentá-las. Aleluia. Dá os pastos verdejantes para a sua vida. Dá as águas tranquilas, porque Tu tens o melhor, Senhor. Por isso eu Te louvo. A igreja continua orando.